Ai, gente, pelo amor de Deus, chega a ser até doído aos ouvidos, chega a ser até uma falta de respeito com Deus. A igreja que tinha uma reputação espiritual, mas que estava morta. Quem lembra daqueles textinhos que fala assim que Deus ama os humildes, mas resiste ao soberbo? Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia, o último recado de arrependimento do próprio Senhor Jesus para a sua igreja, para a sua noiva, antes de entrarmos aí no período catastrófico, do período da grande tribulação. O nosso Senhor Jesus, na sua misericórdia e grande amor, em sua infinita graça, envia um último recado através do apóstolo João para arrependimento da sua igreja. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre a história da igreja de Sardes, porque hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, a igreja morta, a igreja que tinha fama, nome de estar viva, mas estava morta diante de Deus. Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre esta igreja chamada Sardes, fica comigo até o final do vídeo, já te inscreve no canal se tu não é inscrito, já deixa o teu likezinho, é muito importante a tua inscrição, o teu like, o teu compartilhamento. Logo aqui embaixo onde diz compartilhar, clica, copia o link, envia para grupos que tu tem de redes sociais, para que esta verdade do evangelho, essa mensagem do evangelho alcance mais pessoas. Tá bom, meus amores? Vocês sabem que aqui no canal O Fundamento é a única coisa que nós pedimos para vocês: o seu compartilhamento, o seu like e a sua inscrição, porque assim o YouTube entende que essa mensagem, esse conteúdo é importante e eles mesmos vão se ver na obrigação de enviar para outras pessoas. Tá certo, meus amores? Então vamos lá. Abre já a tua Bíblia aí comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos dar aí continuidade a essa carta à igreja de Sardes. Já vamos aí para quinta igreja. Se vocês ainda não acompanharam os vídeos anteriores, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, então terminando esse, é muito importante tu ir lá e assistir todos desde o início, a playlist das 7 cartas às 7 igrejas, né, do Apocalipse, para tu entender todo o contexto, para ver se de repente tu não te encaixa em alguns destes ensinamentos. Lembre-se, as cartas foram escritas por João para as igrejas da Ásia, mas essas igrejas hoje representam todas as igrejas bíblicas que existem no mundo, porque não existe a igreja perfeita. Todos nós temos defeitos como pessoas, as igrejas, por mais bíblicas que sejam, por mais que elas sejam igrejas regeneradas, que tenham a sã doutrina, como é composta de seres humanos falhos e pecadores, então sempre vai haver falhas e defeitos. Mas é justamente por isso que o Senhor Jesus vem com repreensões, algumas repreensões mais duras, mais severas, outros elogios, outras repreensões mais ou menos, mas sempre direcionando a igreja ao arrependimento, à mudança. Para quê? Para que elas não venham, para que nós como igrejas não venhamos ser surpreendidos com o castigo, com a disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus na vida de um filho de Deus dói e dói bastante. Então, para que não tenhamos que enfrentar as consequências do pecado e sobretudo enfrentar o castigo, o juízo, a disciplina de Deus e não perder recompensas e galardão na eternidade, é muito importante a gente entender aprender com quem aprendeu antes que a gente. E essas igrejas aqui aprenderam muito bem do próprio Senhor Jesus. Então é importante a gente entender a história de cada uma delas para ver se a gente não se encaixa em alguma dessas repreensões. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Eu vou ler o texto e aí eu venho
explicando para vocês de novo versículo por versículo. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amores, a igreja de Sardes, depois da igreja de Laodiceia, são as 2 igrejas com a repreensão mais triste, mais dolorosa que uma igreja poderia receber da parte do Senhor Jesus. Já pensou o Senhor Jesus mandar uma carta para a igreja que tu frequenta e nessa carta tá escrito: tu tem nome de que tá vivo, mas tu tá morto? É mais ou menos como a gente ensina aqui no canal, né? A pessoa acha que tá viva, acha que tá salva, mas ela tá morta espiritualmente. Tá vendo como a gente ensina de acordo com a Bíblia? Né? As pessoas estão mortas espiritualmente e não sabem. E aqui nesse caso, essa igreja de Sardes, ela acreditava, achava que estava viva, mas o próprio Senhor Jesus disse: mas tu tá morta. E a gente vai desenrolar este ensinamento e eu tenho certeza que vai ser glorioso. Vocês vão entender muitas coisas que é sempre muito mal interpretada quando se medita nesses textos bíblicos, principalmente a parte final, quando fala de apagar o nome do livro da vida. Então, muitos, na ignorância, na falta de conhecimento e até mesmo para atemorizar as pessoas, dizem que Deus pode apagar o nome do livro da vida de uma pessoa, que um dia ela pode estar salva e de repente ela peca, então o nome dela é apagado. Aí ela se arrepende, se batiza de novo, o nome é escrito de novo. Gente, vocês conseguem imaginar Deus fazendo isso? Agora o fulaninho tá bem, tá firme, tá na fé, se batizou, bota o nome dele no livro da vida. Ai, caiu de novo, apaga o nome dele. Agora ele se reconciliou, bota o nome dele na lista, no livro. Agora pecou de novo, apaga. Ai, gente, pelo amor de Deus, chega a ser até doído aos ouvidos, chega a ser até uma falta de respeito com Deus, né? Chegar a dizer isso. Meus amores, é sempre bom lembrar, e a gente faz questão de falar sempre isso aqui no canal: salvação não se perde. Salvação ou se tem ou nunca se teve. Não existe um dia eu tá salvo e outro dia porque eu pequei ser condenada. Não existe isso. Salvação ou se tem ou nunca se teve. Então é muito importante a gente entender isso no contexto deste ensinamento. Tá bom, meus amores? Então, como todas as igrejas, nós vamos falar então da igreja de Sardes, a igreja morta, a igreja que tinha uma reputação espiritual, mas que estava morta. Tinha só um nome bonito, um nome glorioso, né? A igreja que vivia da glória do passado, mas que diante de Deus ela estava morta, tá bom? Então, a gente vai, como sempre, falar um pouquinho das características das cidades, como a gente viu nas igrejas anteriores. Então, vamos lá. A igreja de Sardes era uma igreja ficava no alto de uma colina na região da Ásia Menor. Era uma cidade riquíssima.
era o lugar da onde se extraía o ouro. Aonde tu olhava tinha ouro, minas de ouro, no rio tinha ouro. Era uma cidade que tinha muito ouro, por isso uma cidade muito rica. Então vamos vendo. Essa cidade cultuava, assim como as cidades anteriores, que eram idólatras e pagãs, a cidade de Sardes cultuava a deusa Cibele, que, olha a ironia, era considerada a deusa da vida, era considerada a deusa da ressurreição. Olha só, olha a ironia. Nosso Cristo é extremamente a própria sabedoria, né? Lembrando que toda a repreensão, exortação e promessas e a própria apresentação do Senhor Jesus dentro das 7 igrejas, ele sempre se apresentava de acordo com a característica da igreja, e as repreensões e as promessas sempre eram de acordo com a característica, cultura, política, geográfica, religiosa que aquela igreja estava vivendo, né? Então, olha só, essa igreja era uma igreja rica, poderosa, em ouro. Era uma igreja que cultuava uma deusa, que tinha o templo da deusa Cibele, que era considerada a deusa da vida, a deusa da ressurreição. E era uma igreja que Jesus disse que estava morta. Vocês conseguem ver? Olha só a ironia da coisa, como o Senhor Jesus lança ali o ensinamento dentro da cultura, porque sempre para que a pessoa pudesse se ubicar, pudesse se localizar. Puxa vida, a gente adora a deusa da vida, tal, e a gente recebe uma carta dizendo, né, a cidade é a deusa da vida, e a gente recebe uma carta dizendo que a igreja que tem aqui nessa cidade está morta. Então, vocês veem como é que é a coisa? Então vamos lá. Então a igreja de Sardes também era conhecida, era uma cidade que tinha um nome muito famoso, muito conhecido, porque era uma cidade muito antiga, desde antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo. Era uma cidade que era muito rica e era uma cidade que era muito poderosa em fortalezas. A cidade era numa colina, num monte, e ela era muito famosa por ser cercada por uma fortaleza impenetrável. Eles tinham essa fama de que naquela cidade os inimigos não podiam entrar. Por quê? Porque era uma fortaleza, muralhas com muitos guardas, sentinelas, atalaias que protegiam, uma muralha de ferro, digamos assim, como era Jericó na época de Josué, né, que ninguém entrava porque os muros eram muito altos e muito fortalecidos. Então era considerada a cidade fortalecida da época. Então a história, olha só, conta a história, isso é história, tu pode estudar isso nos livros da escola, da história do mundo. Conta que esta cidade era muito autossuficiente, muito segura de si. Era famosa porque todo mundo temia a cidade e dizia, não, lá a gente não pode tocar, porque naquela cidade as fortalezas impedem a penetração dos inimigos. Então era uma cidade orgulhosa da sua cidadela, das suas fortalezas, e elas se sentiam muito seguras, aqui ninguém entra. Então eles se sentiam autosseguros. E a história conta que por um descuido, justamente por eles viverem nessa segurança de que tá tudo bem, tudo tranquilo, nada vai acontecer, os nossos sentinelas, os nossos atalaias, fortaleza, nossos muros, muralhas fortalecidas, não entra ninguém, justamente por eles viverem autoconfiados, a história conta que um descuido de um dos sentinelas fez com que os inimigos descobrissem uma falha nos muros e entrassem e atacassem a cidade de Sardes. E a cidade foi destruída, a cidade foi capturada pelos inimigos. Então era esta cidade conhecida por esta fortaleza.
e penetrável, mas que por um descuido, por ser muito orgulhosa de si, da sua autoproteção, se descuidou, deu brecha e o inimigo entrou e destruiu. Então, em cima deste entendimento histórico e cultural, o Senhor Jesus vem com a disciplina, com a repreensão para essa igreja, e a gente vai ler agora, então, novamente para ir explicando. Por quê? Porque o mesmo que aconteceu com a cidade histórica de Sardes, que por um descuido foram invadidas pelos inimigos e destruídas, quando eles menos esperavam, eles foram atacados. O mesmo estava acontecendo com a igreja de Sardes. A igreja de Cristo, que foi fundada lá dentro daquela cidade fortalecida. A mesma coisa, o mesmo descuido estava acontecendo. Assim como a igreja de Sardes tinha nome, tinha fama de protegida, de segura, se descuidaram foram destruídas, a igreja estava agindo da mesma forma. A igreja tinha nome de que estava viva, fama de uma igreja super espiritual, mas estava morta. Vamos ver? Então diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que representa os 7 Espíritos de Deus? A plenitude de Deus. A plenitude do Espírito de Deus que repousa sobre o Senhor Jesus, como está escrito lá em Isaías. Então, o Cristo, o perfeito, aquele que é pleno, aquele que é cercado de todos os lados. Não está falando de segurança, tanto da cidade como daquela igreja que se achava super segura, mas que na verdade estavam mortas, estavam completamente desprotegidas, estavam completamente longe da verdadeira proteção que era a proteção de Deus, através do Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Olha só como Cristo se apresenta. O Cristo pleno, aquele que nos cerca com o Espírito pleno de toda fortaleza, de toda sabedoria. Olha só, esses são é o Espírito de Deus da plenitude que repousa sobre Cristo. E é esse Cristo que nele repousa toda essa fortaleza, a plenitude do poder do Espírito, vem para essa igreja que se achava super protegida, super uau, como a cidade. Olha como Cristo se apresenta. Vocês estão vendo que tudo tá ligado? E aí ele vem e fala assim: os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra? As 7 estrelas representam os pastores, né? Aquele que tem os pastores. As estrelas representam os pastores de cada igreja. Então ele vem e fala: então, conheço as tuas obras. A mesma palavra, oidas, conhecimento profundo. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vocês lembram das igrejas anteriores, que todas elas, com exceção de Esmirna, que foi uma igreja perfeita, né, na medida do possível diante dos olhos de Cristo, que não teve repreensão, mas as outras 3 igrejas, todas Cristo vinha primeiro com um elogio. Todas elas, Cristo vinha com um elogio e depois ele vinha com a repreensão da idolatria, a igreja vendida, a igreja que estava tolerando o pecado, a igreja que tinha abandonado a essência do primeiro amor, né? o dom de Deus. Enfim, nessa igreja de Sardes não tem elogio nenhum. Quem lembra daqueles textinhos que fala assim que Deus ama os humildes, mas resiste ao soberbo? Deus ama os humildes, aqueles que olham para si e reconhecem que não são nada. Mas ele odeia o soberbo, o orgulhoso, o
peito de pombo, aquele que acha que sabe tudo, que é bom o suficiente e que não precisa de nada nem de ninguém. Qual é a característica dessa igreja, tanto da cidade como da igreja? Nome, fama de boas obras, fama de alguém que está vivo, fama de alguém que vive de uma glória que acha que tem e que não tem nada. Orgulho, soberba. Deus abomina o orgulhoso, o soberbo. Por isso que aqui não existe nenhum elogio. Nenhum elogio. Ele já vem logo com a exortação. Ei, eu conheço as tuas obras. Tu tem nome de que está vivo, mas está morto. A igreja de Sardes era uma igreja que no passado, quando foi fundada, foi uma igreja que teve um nome de ser uma igreja espiritual. Mas existe um grande problema quando vai se passando as gerações, as décadas, né? A igreja foi fundada, né, por alguém espiritual naquela época, como foi todas as outras igrejas que foram fundadas por Paulo, enfim. A igreja de Sardes foi fundada com base bíblica, um fundamento bíblico. E as pessoas que estavam ali na fundação dessa igreja eram de fato de Deus, de verdade. Só que o fato é que o tempo vai passando, os anos vão passando e vão surgindo novos membros, muitos vão nascendo as crianças dentro da igreja, e o problema da acomodação espiritual é que de uma geração para outra se dá por sentado, se dá por seguro de que todo mundo conhece a Bíblia, de que todo mundo conhece o Evangelho, de que todo mundo está salvo. Aquele típico dos filhos que nascem de pais cristãos, que nasceram dentro da igreja e acham que são salvos porque nasceram dentro da igreja, mas que não são nascidas de novo, não são regeneradas. Então, devido o tempo ir passando, aquela igreja foi acumulando no princípio um nome, uma fama de ser uma igreja espiritual, de ter luz própria, de brilhar com a sua própria luz, boas obras, enfim, mas o tempo foi passando e essa luz foi se apagando. Por quê? Porque as pessoas naquela igreja se acomodaram. As pessoas acreditavam que elas eram salvas porque elas estavam dentro de uma igreja que tinha nome de viva, que tinha nome de espiritual, porque ela era assim no passado. E a gente vai ver que ainda existiam alguns poucos que ainda permaneciam fiéis à verdade. Mas a maioria deles estava simplesmente se achando seguros. São aquelas pessoas que pensam que só o fato de estar dentro de uma igreja já estão salvas. O simples fato de ter abandonado um pecadinho, de ter deixado alguma coisinha, ter tido uma bençãozinha, de fazer parte, de estar envolvida com pessoas que realmente são de Deus. Então ela acredita que ela também é de Deus, ela vive encostada na luz dos outros. A minha mãe é de Deus, meu pai é de Deus, o meu avô é de Deus, o meu pai é o pastor, a minha mãe é obreira, eu sou obreiro, e não, eu nasci num lar cristão, não, eu nasci dentro da igreja, não, eu conheço, eu sei a Bíblia, eu conheço até uns versículos de cor. A pessoa acredita, ela acha que porque ela faz alguma coisinha, porque o pastor conta com ela para alguma coisinha, porque ela tem um título, ela tem uma fama de ser uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa de Deus, uma boa pessoa, de um coração tão bom, ajuda. Ela vai se confiando em títulos que vão carregando sobre ela, o que ela mesma acha que tem, por ela viver aparentemente uma vida assim de aparência, porque essa igreja era uma igreja de aparência. Uma aparência de religiosidade, uma aparência de cristandade, uma aparência de santidade. As pessoas, quem olhava para aquelas pessoas, aparentemente pareciam pessoas, nossa, como essa pessoa é de Deus. Nossa, tu fala com ela, ela só fala de Deus.
Ela só manda mensagem de Deus na internet. Tudo é de Deus. Nossa, tudo pra ela é um absurdo, tudo pra ela é pecado, tudo pra ela, nossa, é de Deus. Por aparência, só pra inglês ver. Só pro pastor ver, só pra mostrar pros outros. Tu senta pra falar com ela, ela sabe mais que tu. Ela não admite que uma pessoa de Deus de verdade diga, não, ó, isso tá errado, não é assim, não, ela sabe mais que tu. Porque ela tem anos de igreja, ela serve nessa igreja, ela é amiga do pastor, o pastor janta na casa dela, o pastor dorme na casa dela, o pastor come na casa dela, ela vive na casa do pastor. Existe uma amizade entre a liderança da igreja e ela, então ela acha que por isso ela é de Deus. Ou então porque ela conquistou alguma bênção, uma cura, alguma coisa, então ela tem esse nome de cristã, ela vive dessa aparência, ela vive. A igreja em si de Sardes vivia da glória do passado, vivia de aparência de santidade, por praticar boas obras aparentemente, mas o Deus que conhece todas as pessoas, que sabe que está no meio das igrejas, que tem os pastores e os membros dessas igrejas nas mãos, que conhece o interior, sabe que é tudo aparência, que aquela pessoa está morta, que aquela igreja está morta, porque tudo que ela faz é para mostrar para os outros, para manter a reputação. Ela tem que manter a reputação de santa, de crente, de fiel e de salva. Ela tem que manter a reputação, então ela faz coisas, mas quando Deus vai analisar as intenções, os motivos, as razões pelo qual ela faz, nada é de agrado a Deus, nada. São obras vazias, são obras mortas como ela está morta diante de Deus. A pessoa talvez ela faça muitas obras para manter uma reputação, uma igreja que faz muitas ações sociais, faz para aparentar, para mostrar para o governo que está fazendo, para mostrar para a mídia que está fazendo, para chamar a atenção das pessoas. Naquela igreja eles ajudam, então é uma igreja de Deus, vou ir lá. Então, mas tu vai ver a intenção, é só para aparecer, por obrigação. Se tu vai trazer para o individual, as pessoas até fazem, mas por dentro estão reclamando, estão murmurando, estão blasfemando, estão fazendo por obrigação. Ai, tem que fazer, ai, o pastor chamou, ai, tem que ir, ui, que saco, mais uma vez, ai, esse grupo, ai, mais uma reunião, ai, mais um estudo, tô cansada, não vou fazer isso hoje, ai, tem que ler a Bíblia, né, porque senão, aparência de cristão. Diante dos outros é perfeito, mas diante dos olhos de Deus tá o quê? Morta. A igreja de Sardes era assim, vivia da glória do passado, de quando ela tinha realmente nome e obras e vida. Mas agora o tempo foi passando, as gerações foram mudando, as pessoas foram se acomodando, pessoas não regeneradas, outras por se envolverem com pessoas não regeneradas acabaram se contaminando, e aí essa igreja estava vegetando, em coma espiritual. E a gente vai ver que é em coma espiritual, porque a gente vê aqui ainda o alerta do Senhor Jesus para arrependimento. Então, tá dando para entender por aí, meus amores? Aqui entra a importância, né? Um adendo aqui pra gente, de que não adianta a gente querer mostrar para os outros com muito orgulho que, como eu sei, como eu faço, eu frequento a igreja tal, a minha igreja é grande, a minha igreja tem um nome, é famosa, tem no mundo todo, tem em todo lugar, tem muito membro, é rica, é poderosa, aquela igreja, aquela instituição, ou aquela seita que fala, só aqui tem salvação, porque aqui nós somos os da fé, aquele orgulho, aquela soberba, e é uma igreja morta, que não tem nada de Deus. Me afoguei, gente. Então, essa era a igreja
de Sardes, uma igreja que vivia de aparência, só de reputação, de bom nome. E é muito importante a gente entender isso de nome, porque daqui a pouco a gente vai falar do nome que nunca será apagado do livro da vida. Então, a gente não vê aqui o Jesus falando que era uma igreja perseguida, que era uma igreja que tinha problemas com a sociedade, com o governo. Porque morto tem algum problema? Morto incomoda alguém? Não. Morreu, enterrou, não incomoda ninguém. Essa igreja aqui, a história não fala em nenhum momento que ela tinha problemas como as outras. Lembra que as outras, conheço as tuas obras, tu tá no lugar onde está o trono de Satanás, tu é perseguida, tu tem os nicolaítas, tu tem isso, tu tem aqueles, tu tem os falsos judeus que te perseguem. Aqui não tem perseguição nenhuma. Aqui, quem é que vai perseguir morto? Pra quê? Pra que perder tempo perseguindo igreja morta? Pra que perder tempo perseguindo pessoas que estão mortas espiritualmente, né? Era uma igreja que não incomodava o governo, a política, os césares. Era uma igreja extremamente orgulhosa de nome. Eu sou isso. Eu sou bispo, eu sou pastor, eu tenho tantos anos de igreja. Esse nível de pessoas estava dentro dessa igreja. A arrogância, a petulância, aquilo que Deus mais abomina numa pessoa, né? Então ele vem e continua falando assim, ser vigilante. Jesus vem agora com, veja bem, Jesus veio direto com o diagnóstico, direto com uma paulada. Tu tem nome de que tá viva, mas tu tá morta. Aí Jesus vem com a misericórdia. Ele deu e agora ele já vem com a misericórdia. Mas eu vou te dizer o que tu precisa fazer para recuperar isso, para mudar essa situação. Por quê? Porque olha só, quando é que uma igreja morre espiritualmente? Quando é que uma pessoa apaga o Espírito de Deus? Quando é que uma pessoa entristece o Espírito de Deus? Quando é que uma pessoa fica em coma, fica vegetando, em estado vegetativo diante de Deus? Tanto a igreja geral, como os membros dessa igreja individualmente. Quando nessa igreja a palavra de Deus não é pregada. Quando a pessoa não tem acesso ao verdadeiro evangelho de Cristo, ou se tem, mas não pratica, se acomoda, vai negligenciando, deixando para depois, e aí os pecadinhos, as negligências, as concessões, e aí ela vai apagando o Espírito, ela vai entristecendo o Espírito, ela vai contristando o Espírito, e ela vai ficando cada vez mais debilitada, e ela vai cada vez entrando mais no estado vegetativo, literalmente morto diante de Deus, morto espiritualmente. Então, o Senhor Jesus vem com um ato de misericórdia e explica, eu vou te dizer aqui o que tu precisa fazer para reverter essa situação. Lembra? Carta de arrependimento. Então ele vem e fala, ser vigilante. Lembra da história da cidade? Que era uma cidade orgulhosa da sua segurança, que achavam que nunca os inimigos entrariam, e num descuido, um atalaia não vigiou. A história conta que ele derrubou o capacete dele, né? Derrubou o capacete lá embaixo, e que ele usou um dos túneis que tinha dentro das muralhas para descer, para pegar, e ele não viu, ele não percebeu que os inimigos estavam vigiando ele. E aí os inimigos então descobriram como entrar nas muralhas e invadiram a cidade. Ele não vigiou e a cidade foi destruída. Então o mesmo agora está acontecendo com a igreja que espiritualmente não estavam vigiando. Estavam dando por
sentado, estava andando por um fato consumado, que eles estavam salvos, que eles estavam bem e que eles nasceram dentro da igreja e que eles, os avós, os tataravô e os tio e o pastor eram da família deles e que eles já sabiam muito, que não precisavam crescer espiritualmente, que não precisavam de mais nada, achavam que eram salvos e não estavam coisa nenhuma. Não estavam vigiando. Então Jesus vem e fala: ser vigilante. Vigia. Não faz como na cidade. Vocês conhecem a história? A cidade foi destruída. Tu vai ser também. Então, vigia. Aí ele vem e fala: e consolida o resto que estava para morrer. Essa tradução aqui não é muito legal, mas o que significa isso aqui? Consolida o resto que estava para morrer é fortifica aquilo, aquelas boas obras, aquele entendimento, aquilo que ainda está, ainda que esteja em ruínas dentro de ti, fortifica isso. Levanta isso, levanta a tua comunhão com Deus, reconstrói a tua comunhão com Deus, reconstrói aquilo que estava para morrer, estava à beira do precipício. A tua comunhão com Deus está à beira do precipício, tu está vegetando espiritualmente. Está desmoronando, a tua casa está em ruínas, desmoronando. Reconstrói isso, fortifica isso, lembra? O que Jesus disse, que ele era aquele que tinha os 7 espíritos de Deus nele. A cidade, tanto a cidade se achava segura, como essa igreja estava segura de si, achando que eles estavam bem com Deus, de fama, porque era uma igreja honrada. A igreja de Sardes é uma igreja violenta, é uma igreja que cresce, é uma igreja que aparece, olha que linda, olha como tem gente, olha como tem milagre, olha como acontece coisas nesse lugar. E aí eles começaram a se autoconfiar: não, Deus é com a gente mesmo, olha só, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou, olha o que a gente é. E eles não viam que o lado de fora podia até aparentar isso, mas por dentro estava em ruínas, eles estavam vegetando, estavam mortos, em coma espiritual. Então aqui, a tradução no original, Jesus está falando: consolida o que estava para morrer. Aquilo que está em ruínas, reconstrói a comunhão comigo, reconstrói a tua comunhão com a palavra. Por que tu tá morrendo? Porque tu tá longe da única vida que é a palavra de Deus. Tu está te distanciando cada vez mais da verdade do evangelho. De repente tu tá dando ouvidos pro falso evangelho e tá com o nome de que olha como eu sou serva, sou obreiro, sou pastor, sou bispo, sou membro antigo. Pastor, conta comigo, eu estou numa igreja famosa, grande, de renome. Por fora, mas por dentro tu tá em ruínas, tu tá em estado vegetal. Ou morta literalmente, não nascida de Deus, nunca nasceu de Deus. Nunca nasceu de Deus. Ou se nasceu de Deus, isso falando de igreja bíblica, porque a gente está falando de igreja bíblica. Mas quando eu dou a comparação de pessoas que vivem orgulhosas, às vezes dentro até de seitas, elas acham que estão salvas lá dentro das seitas e falsas religiões e não estão, mas vivem com orgulho. Mas aqui a gente está falando literalmente de igreja bíblica. A pessoa acha que está bem porque a igreja dela por fora aparentemente é bonitinha e a vida dela aparentemente é bonitinha por fora, mas por dentro ela está destruída, está em ruína. Então Jesus está dizendo: reconstrói isso, consolida isso que estava para morrer, isto que está se destruindo dentro de ti. Olha como ele continua falando: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Reconstrói a tua comunhão, porque o que tu está fazendo, a maneira que tu está agindo,
literalmente desligada do único que pode te dar vida, daquele que pode realmente te fortalecer, porque ele é que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de sabedoria, de fortaleza, o Espírito do Senhor. Tu acha que tu é forte, tu acha que tu tá seguro, que tu tá protegido, mas tu tá autoconvencido disso porque tu tá confiando na força do teu braço, tu tá confiando na tua fama. Mas tu tá longe do único que tem o nome de vida, o único que tem a própria vida para te dar e o único que pode te dar força. A verdadeira fortaleza, a verdadeira segurança de salvação. Consolida, reconstrói a tua comunhão com Deus com base na palavra de Deus. Esquece o teu nome, esquece as obras do passado, esquece aquilo que tu acha que é ou aquilo que tu acha que tu foi. Se a tua vida não for reconstruída aqui, com base na palavra de Cristo e esse crucificado, tu tá morto. Tá dando para entender, meus amores? Cristo falou, as tuas obras não estão sendo íntegras. Vocês até têm feito boas obras, vocês até têm feito, mas não são íntegras, porque eu conheço a intenção. O que pode sair de um morto? Pode uma árvore boa dar bons frutos? Não, uma árvore má dar bons frutos? Não pode, não dá. É de aparência, é só para aparecer para os outros e para continuar sustentando o nome que tem. Mas do que adianta sustentar o nome que tem diante dos homens? Se diante de Deus está vegetando, está morto, a um passo da condenação. Tá dando para entender, meus amores? Vamos lá. Então diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Tá vendo? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que eles têm recebido? O que eles têm ouvido? A verdade. Porque lembra, meus amores, aqui estamos falando de uma igreja bíblica. Embora possamos aplicar também nos dias de hoje as igrejas falsas, seitas, igrejas auto-enganadas, mas aqui no texto está falando de uma igreja bíblica. Então, lembra tudo daquilo que vocês têm recebido. Vocês receberam graça, receberam o dom da fé, receberam o dom do arrependimento. Lembra-te daquilo que vocês têm ouvido, do evangelho de Cristo e esse crucificado, o que Cristo veio fazer por vocês. E arrepende-te, lembra. Lembra, gente, isso aqui é uma igreja morta, moribunda, em coma, vegetando, mas que ainda tinha uma chance de se arrepender, de olhar para si e deixar o orgulho de lado, deixar a soberba de lado e reconhecer que não eram nada diante de Deus. Eles se sentiam seguros, mas eles estavam perdidos, cegos. Lembra do filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Que abandonou na petulância, eu quero o que é meu, me dá o que é meu, porque eu quero desfrutar do mundo, e saiu na arrogância, na petulância, e gastando tudo, e deixando toda a riqueza do pai dele no mundo do pecado, da prostituição, enfim, tudo na depravação, e de repente ele lembrou do pai e da casa do pai. É isso aqui. Lembra-te do que tu tem ouvido e recebido. O filho pródigo lembrou do que ele tinha recebido do pai, daquilo que ele tinha ouvido do pai, e voltou arrependido, humilhado, sem nenhuma pretensão, sem nenhum nome. Ele era filho e ele disse: eu vou falar para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado filho dele, que ele me trate como de um de seus empregados. Olha só, ele era filho, mas ele se reconheceu tão insignificante, tão dependente da misericórdia e da graça de Deus, que ele se despojou da autossuficiência, da segurança que ele tinha. Não, vou lá, né? Eu sou filho, eu tenho a segurança, eu sou filho, né? Pai, ele não vai me desprezar, eu sou filho.
Ele se despojou. Olha a humildade. Lembra do início? Que Deus ama o humilde e aborrece o soberbo? Ele era filho, o jovem pródigo. Ele era filho, mas ele se reconheceu como nada e ele falou: vou voltar e vou pedir perdão pro meu pai e vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado filho dele, mas que ele me trate como um dos empregados dele. Para mim já tá bom. Ele lembrou e ele voltou. E o pai fez o quê? Abraçou. Filho, tu voltou. Por quê? Porque houve humilhação, houve arrependimento. Ele lembrou de quem era o pai dele e daquilo que ele tinha ouvido e recebido do pai. Então esse aqui é o último alerta. Gente, isso é muito triste. A condição dessa igreja de Sardes, que infelizmente é a condição da grande maioria das igrejas dos dias de hoje, é essa. De pessoas que estão vivendo no orgulho do nome que tem. Eu sou isso, eu fiz isso, eu faço aquilo, eu sou crente, eu sou salvo, mas tu vai olhar a vida da pessoa, é uma desgraça. Uma vida completamente nada a ver com aquilo que ela professa ser. Uma cristã de verdade. Mas existe arrependimento, existe uma solução, mas precisa haver o arrependimento. A pessoa precisa vigiar, voltar a vigiar, ver onde que ela caiu, estar ligado, atento às ciladas, às propostas, aos sentimentos enganosos que estão à nossa volta, e ela precisa reconstruir essa comunhão de novo que ela tinha, essa comunhão que estava a ponto de morrer, vegetando. Ela precisa reconstruir isso, consolidar isso. Aonde? Aqui, na palavra da verdade, no Evangelho de Cristo e na cruz de Cristo, com humildade, depender daquele que tem a plenitude, da fortaleza, do conhecimento, da sabedoria, do próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E ele vem e fala: portanto, se não vigiares, virei como ladrão na noite, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha só. Portanto, se não vigiares, virei como um ladrão na noite. Lembrando, repito, nenhuma dessas igrejas aqui está se referindo à perda de salvação e nem aqui está se referindo aqui não está se referindo da segunda vinda de Cristo, quando fala aqui como ladrão na noite. Não está se referindo aqui à segunda vinda dele. E nem falando de perda de salvação, porque o próprio Senhor Jesus está falando para haver arrependimento. Que existia gente aqui que não era nascida de Deus? Claro que sim. Quando vai passando de uma geração para outra, a pessoa nasce na igreja e acha que é salva, chega na igreja porque deu uma choradinha, se emocionou um pouquinho, acha que já é salva. Que existia gente aqui, sem dúvidas. Mas lembra, uma igreja bíblica, que era pregado o verdadeiro evangelho. Eram pessoas que estavam vegetando espiritualmente. E se Cristo disse para se arrepender, é porque ainda tinha oportunidade, exatamente como o filho pródigo. E quando ele fala aqui, se tu não te arrepender e não vigiar e não restaurar a tua comunhão comigo, se tu não fizer a tua parte com a ajuda do único que pode te ajudar, que é a ajuda do Espírito Santo, se tu não fizer isso, eu vou vir contra ti como um ladrão na noite. O que significa isso, meus amores? Como foi que os inimigos invadiram a cidade fortalecida? A cidade orgulhosa, cheia de si, que achava que estava super bem e que não precisava de nada e de ninguém. Que podia estar de boa, tranquilo, porque nunca os inimigos iam atacar. Eles mandaram um recado, mandaram um telefone sem fio, mandaram um mensageiro dizendo: eu vou atacar essa noite a tua cidade. Eles estavam vigiando, olhando o comportamento. A primeira oportunidade que tiveram, invadiram a cidade como um ladrão na noite e destruíram.
Cristo está usando o mesmo exemplo. Vocês já sabem como funciona na cidade de vocês, foi assim. Não vigiaram? Deram por sentado, por um fato consumado que estava tudo bem, tudo tranquilo? Os inimigos não vieram destruir, eu vou fazer igual. Tá falando aqui, como nas outras igrejas, de juízo, de julgamento. E julgamento duros, como a gente já viu em outras igrejas. Na de Éfeso foi tirado, se não houvesse arrependimento, se tiraria deles a autoridade de igreja, de ser luz do mundo para pregar. Outros, ele disse que ia ferir com a morte. E aqui ele está falando a mesma coisa. Se vocês não se arrepender, eu vou vir como um ladrão na noite. Vocês nem vão ver quando eu vir com vocês. Não está falando aqui da segunda vinda de Jesus. Não está falando aqui. Aqui está falando de castigo, de juízo. Vai vir e vai destruir a pessoa e a igreja. Se ela não vigiar e não se arrepender e não reconstruir a comunhão dela com Deus. Tá dando para entender? Se ela não fizer como o filho pródigo. Lembrar do pai, lembrar do que ouviu, lembrar de quem ela é, da palavra que ela ouviu. Tá dando para entender? E no caso daqueles que não eram nascidos de Deus, que aqui também tinha gente que não era nascida de Deus, que estava morta, literalmente. Lembra daquilo que tu tem ouvido. Ouve o evangelho para que tu nasça de novo. Tinha chance para essa igreja ainda. Virei como um ladrão e de modo nenhum sabereis. Que vem contra ti, juízo, destruição. E aí ele fala assim, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram nas suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, dentro dessa igreja vegetativa, morta espiritualmente, tanto os mortos mesmos que nunca foram regenerados, como aqueles que foram regenerados uma vez, mas que estavam naufragando, que estavam em ruínas espiritual, dentro dessa igreja ainda existiam alguns poucos que estavam mantendo a sua comunhão. E Deus disse, e Jesus falou, essas são dignas, andarão comigo de branco. Não mancharam as suas vestiduras, não contaminaram com orgulho. Não contaminaram as suas obras com arrogância, com petulância, não faziam para aparecer, para manter bom nome, não faziam reclamando, murmurando. Não, dignas, filhos de Deus de verdade. Essas andarão comigo de branco. E ele vem e fala, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então Jesus vem e fala, quando ele entra no contexto de falando que havia pessoas naquela igreja que se mantinham dignas e que seriam salvas e que seriam vestidas de branco, e ele vem e fala, o vencedor será assim. Aquele que é salvo, aquele que é um pecador arrependido, aquele que se arrepende da sua condição de mortos diante de Deus, aquele que se arrepende da sua condição de vegetal diante de Deus, de morto, negligente, preguiçoso, que está vivendo no pecado, que fugiu da presença do Pai, como o filho pródigo fez, mas que se arrepende, que enxerga, que lembra do que recebeu, que lembra que foi alcançado pela graça de Deus e que tem a palavra da verdade, de santificação, que existe ainda o arrependimento. Essas pessoas, essas são as vencedoras. E essas está escrito aqui que de nenhum modo Deus apagará o nome delas do livro da vida. De nenhum modo. Contrário do que o falso evangelho ensina, que as pessoas que desobedecem a Deus e que vivem como essa igreja que estava vivendo, que
que elas poderiam perder a salvação e o nome delas ser apagadas do livro da vida. Aí a gente volta e repete. Salvação se tem ou nunca se teve. Quem nunca foi salvo, como era o caso de algumas pessoas aqui, nunca tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Porque o nome no livro da vida já foi escrito desde antes da fundação do mundo, de quem foi salvo. E de quem não foi salvo, nunca foram escritos. Então, as pessoas aqui nessa igreja que achavam que eram salvas e não eram, porque estavam literalmente mortas, o nome delas nunca foi escrito. Então, não tem como apagar um nome que nunca foi escrito. E as pessoas que tinham o nome escrito também não são apagados. Porque se está escrito, é porque vão se arrepender. Porque vai haver arrependimento. Porque o Espírito de Deus vai mover elas ao arrependimento como moveu o filho pródigo. E é o caso de algumas pessoas nessa igreja que Jesus está mandando se arrepender da sua condição de orgulho, de nome, de fama e de glória do passado e voltar a reconstruir a comunhão com Deus. Está dando para entender? Não existe apagar nome do livro da vida, porque ou o nome esteve escrito e sempre estará, ou nunca esteve escrito. Por que Jesus usa essa expressão de modo nenhum apagarei? Por quê? Porque fazia parte da cultura dessa cidade. Lembra? Era uma cidade fortificada, uma cidade de muitos atalaias cintilantes de um exército, uma cidade poderosa, com exército militar, enfim, né, protegida. Então, o que acontecia? Por ser também uma cidade muito rica, próspera e poderosa, era uma cidade que estava sempre envolvida em guerras e tal. Então, o que acontecia? A lei, a cultura da cidade de Sardes era que quando uma pessoa, um soldado de Cristo, né, ou melhor, um soldado do exército da cidade, desertava, né, abandonava a guerra, abandonava o seu posto, escandalizava o nome da cidade e do exército da época, esta pessoa ela era removida do livro do censo da cidade, do cartório, do registro de pessoas viventes naquela cidade. Nos nossos dias de hoje, no cartório. Quando a gente nasce, os nossos pais vão no cartório e registram lá, fulaninha de tal, nascida na cidade tal, dia tal, hora tal, filho de fulano de tal, ciclano de tal, cidadão da cidade de tal. Eu sou nasci na cidade de Campo Bom, Rio Grande do Sul, então eu sempre fui cidadã da cidade, lá até hoje, que eu sou uma cidadã daquela cidade. Então, quem nascia na cidade de Sardes tinha lá no cartório registrado lá o nome da pessoa. Ela fazia parte daquela cidade, cidadã. Quando essa pessoa escandalizava, desertava, fazia algo que escandalizava, que desonrava a cidade, essa pessoa, de acordo com a lei e a cultura, ela era apagada. Apagavam os registros daquela pessoa, o nome dela, e era como se aquela pessoa nunca tivesse existido naquela cidade. Então, o que Jesus está dizendo? Ei, quando as pessoas na cidade de vocês pecam, desonram, fazem coisas erradas, elas são banidas, destruídas. É como se ela nunca existisse. Eu não faço isso. Eu não faço isso. O vencedor, aquele que não mancha as suas vestes, aquele que permanece fiel, mas inclusive aquele que peca, que está vegetando espiritualmente, mas se arrepende como filho pródigo, essas pessoas são salvas e eu de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu não vou fazer o que a cultura de vocês fazem com vocês. Não vou. Ao contrário, eu vou honrar vocês, eu vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai e dos anjos. Por quê? Porque a cultura de Sardes também, o contrário daqueles que desonravam e eram apagados do livro do censo da cidade, do registro,
e eram abandonados ao Deus dará, a pessoa, quando era um fiel soldado, um fiel sentinela, um fiel cidadão da cidade de Sardes, essas pessoas tinham na cidade um mural aonde era escrito com letras grandes. Lembra que a cidade era a cidade do ouro? A cidade mais rica, onde foram construir, foi lá que construir, modo de falar, né? Quando se fizeram as primeiras moedas redondinhas assim, foi na cidade de Sardes. De ouro, as moedas de ouro. Porque era a cidade que tinha ouro em tudo que é lugar. Então, eles faziam... O mural da cidade tinha letras douradas, com o nome daquele soldado fiel, daquele cidadão fiel. Eles eram honrados. Os homens podem honrar também os seus fiéis. Até hoje, né? Um soldado que morre em guerra, um soldado que é condecorado porque protegeu o seu país, recebe lá sua medalha, tem lá os seus nomes, né, nos murais, e fazem lá aqueles letreiros escrito lá com os nomes, ó, esse aqui foi um fiel, esse aqui foi um soldado honrado. Até hoje, o homem faz isso até hoje. Naquela época era muito forte isso na cidade de Sardes. Então Jesus está dizendo, eu não vou fazer o que a cidade de vocês faz com os desertores, aqueles que desonram. Não vou fazer. De modo nenhum o nome do arrependido, do pecador arrependido, eu vou apagar o nome do livro da vida. Não vou. Ao contrário, o nome está escrito desde antes da fundação do mundo. E eu vou dar para ele o dom do arrependimento para ele se arrepender. E eu vou abraçar ele e vou botar um anel no dedo dele. Meu filho, o vencedor, vai andar comigo. E assim como eles honram aqueles que são fiéis na cultura, eu também vou honrar. Diante do meu pai eu vou confessar o nome. Pai, esse aqui é meu irmão, fiel, vestidura branca, foi fiel em meio à perseguição, em meio à luta, não esmureceu, não era orgulhoso, pai. Viveu na dependência do Espírito, da plenitude de Cristo. Viveu pela fé e de fé em fé, mesmo em meio a uma igreja que estava moribunda, morrendo, contaminada. Pai, tá aqui. E também, pai, esse aqui também, pai. Olha só, esse aqui deu umas vaciladas. Mas eu morri por ele também. Eu morri por ele também. Ele se arrependeu. Ele lavou. Ele chorou, ele entendeu que ele não era autossuficiente, que ele dependia de mim para chegar a ti. Pai, ele também merece, por minha causa, as vestiduras brancas e terem um nome honrado diante do Senhor e dos anjos. Isso é o ensinamento da igreja de Sardes, a igreja morta, que tinha fama e nome de que estava viva, mas que diante de Deus estava agonizando. Mas ainda receberam o último recado de Jesus. Arrepende-te e reconstrói a tua comunhão, meus amores. Talvez hoje tu tá aí, com a tua comunhão com Deus em ruínas, agonizando, mais preocupado com as coisas deste mundo, mais preocupados em fazer coisas para aparentar para os outros, aparentar uma falsa santidade, com o nome de crente, com o nome de cristão, achando que está salvo, mas não está. Está morto. Talvez tu um dia nasceu de novo e até começou bem, tinha uma luz própria, mas depois as propostas deste mundo começaram a te sufocar. O tempo foi passando e a tua comunhão com Deus, em vez de crescer, foi ruindo. Aquilo que não cresce vai desaparecendo. Tu não te vigiou na tua comunhão com Deus, na tua meditação das Escrituras, a palavra de vida, na tua oração, na tua comunhão, nos meios de santificação.
Tu deu por sentado, tu deu por seguro que tu estava salvo, fui salvo pela graça, então eu estou bem, então Deus entende, e aí começou a dar mais espaço para a carne é fraca, mas Deus entende, Senhor me perdoa, e foi dando concessões, e assim o pecado foi agindo, foi tomando conta, e quando viu tu estava morto e completamente longe do Pai, longe de casa. Nessa igreja existem essas 3 tipos de pessoas: as que nunca foram salvas e que precisam nascer de novo, aquelas que foram regeneradas, mas abandonaram a comunhão com Deus, deixaram a comunhão em ruínas, e aqueles que permaneceram fiéis. Então, para esses 3 tipos de pessoas, o próprio Senhor Jesus está dizendo: os fiéis já estão com Ele. Deus vai honrar eles pela fidelidade, com muito galardão, recompensa. E se Jesus tiver que vir como um ladrão na noite, com castigo e consequências, estes aqui não vão ter problema nenhum. Vão ser livres de consequência de pecado. Mas tem os negligentes, os que não crescem, os vegetativos, que estão em coma espiritual. Esses, a disciplina de Deus vai ter que vir. Como o filho pródigo. A disciplina de Deus pegou feio, foi passar fome, foi comer com os porcos. Mas ele foi humilde, se arrependeu. Então há arrependimento. E para aqueles que vivem na postura de orgulho, de soberba, achando que são salvos, das duas uma. Ou se apega em ouvir o verdadeiro evangelho para nascer de novo, ou então é porque essa pessoa nunca foi salva e nunca será, e vai permanecer no seu orgulho, na sua soberba, desprezando a palavra da verdade. Mas a exortação e o ensinamento é para todos. Então, procura ver onde tu te encaixa aqui. Só cuidado, não deixa o pecado te enganar. Não deixa o pecado te enganar no teu orgulho, porque esse era o problema dessa igreja, orgulhosa. Nome de boa igreja, de boa fama. Não deixa o pecado te enganar. Te avalia, analisa a tua vida e a tua comunhão com Deus, para que de fato tu venha ser honrado por Ele, e não um dia ter que chegar diante dele e falar: mas Senhor, eu frequentava a igreja tal, fulana de tal, eu fazia isso, fazia aquilo, nunca te conheci. Ou tu prefere que Deus diga: Pai, eis teu servo, e honra teu nome diante de Deus e dos anjos. Então avalia, meus amores, avalia a tua vida com Deus para ver onde tu te encaixa, tá bom? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. E em qual seja a condição que vocês que estão ouvindo isso se encaixem, eu oro para que a graça de Deus esteja sobre vocês, para que haja arrependimento, reconhecimento de condição espiritual diante de Deus e arrependimento para a salvação. Assim seja.